Olá, queridos amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um capítulo desta jornada incrível. Hoje vamos mergulhar num dos momentos mais marcantes da vida escolar do nosso jovem bruxo. Preparem-se para conhecer corredores labirínticos, escadas que mudam de direção e principalmente um professor que vai deixar uma impressão bem, digamos, inesquecível. Antes de começarmos, se você está gostando desta aventura, não esquece de clicar no botão de inscrição aqui embaixo e deixar aquele like maroto. E me conta nos comentários, de qual cidade você está me assistindo agora? Adoro saber de onde vocês são. E ativa o sininho das notificações para não perder nenhum capítulo dessa saga emocionante. Agora sim, vamos lá! Desde o momento em que saiu do quarto no dia seguinte, Harry percebeu que algo havia mudado drasticamente. Os sussurros o seguiam por todos os cantos. Olha ali. Aonde? Perto daquele garoto ruivo e alto. Aquele de óculos? Conseguiu ver o rosto dele? Viu a marca na testa? Os estudantes formavam filas nas portas das salas apenas para dar uma espiada. Outros caminhavam pelos corredores repetidamente, só para vê-lo passar 2 vezes. Harry realmente gostaria que parassem com aquilo, pois estava ocupado demais, tentando descobrir como chegar às suas aulas sem se perder completamente. Havia exatamente 142 escadarias em Hogwarts. Algumas eram amplas e majestosas, outras estreitas e instáveis. Algumas levavam você para lugares completamente diferentes às sextas-feiras. E tinha aquela com um degrau que simplesmente sumia no meio do caminho e você precisava lembrar de pular sobre ele. E as portas? As portas eram um capítulo à parte. Algumas só se abriam se você pedisse educadamente. Outras precisavam de cócegas em pontos específicos. E havia aquelas que nem eram portas de verdade, apenas paredes sólidas disfarçadas. Para piorar tudo, nada ficava parado naquele lugar. Era extremamente complicado memorizar onde as coisas ficavam, porque tudo parecia trocar de posição constantemente. As pessoas nos quadros saíam para visitar umas às outras, e Harry tinha absoluta certeza de que as armaduras também se movimentavam. Os fantasmas definitivamente não facilitavam as coisas. Era sempre um susto tremendo quando um deles atravessava repentinamente uma porta que você estava tentando abrir. Nick, quase sem cabeça, sempre se mostrava disposto a indicar o caminho correto para os estudantes da Grifinória. Mas Pirraça, o Poltergeist, esse representava 2 portas trancadas e uma escadaria falsa toda vez que você o encontrava atrasado para uma aula. Ele adorava derrubar cestos de lixo na cabeça das pessoas, puxar tapetes debaixo dos pés, acertar pedaços de giz ou aparecer sorrateiramente por trás, invisível, e agarrar você pelo nariz gritando: "Peguei você pelo nariz!" Pior que o Poltergeist, se é que isso era possível, estava o zelador Argus Filch. Harry e Rony conseguiram ganhar sua antipatia logo na primeira manhã. Filch os flagrou tentando passar por uma porta que, infelizmente, era justamente a entrada para o corredor proibido do 3º andar. Ele se recusou a acreditar que estavam apenas perdidos. Tinha certeza absoluta de que tentavam invadir o lugar de propósito e até ameaçou trancá-los nas masmorras. Foram salvos apenas porque o professor Quirrell estava passando por ali. Filch possuía uma gata chamada Madame Nor-Ha-Ra, um animal esquelético da cor de poeira, com olhos salientes que brilhavam como lâmpadas, exatamente como os de Filch. Ela patrulhava os corredores sozinha. Se alguém quebrasse uma regra sequer na presença dela ou pisasse minimamente fora da linha, ela corria imediatamente para buscar Filch, que surgia ofegante em questão de segundos. Filch conhecia as passagens ocultas da escola melhor que qualquer pessoa, exceto possivelmente os gêmeos Weasley, e conseguia aparecer de repente como um espectro.
Os estudantes a detestavam profundamente, e o sonho de muitos era poder dar um bom chute em Madame Norreria. Quando finalmente conseguia encontrar o caminho até as salas, havia as próprias aulas. Magia era muito mais complexo do que simplesmente agitar uma varinha e pronunciar algumas palavras curiosas, como Harry rapidamente descobriu. Precisavam estudar o firmamento pelo telescópio toda quarta-feira à meia-noite, aprendendo os nomes das diversas estrelas e os movimentos dos planetas. 3 vezes semanalmente iam para as estufas vegetais atrás do castelo estudar herbologia com uma bruxa baixinha e rechonchuda chamada Professora Sprout. Com ela, aprendiam a cuidar de todas aquelas plantas e fungos peculiares e descobriam suas utilidades. Sem dúvida, a aula mais entediante era a História da Mágica, a única disciplina ministrada por um fantasma. O professor Beans era tão idoso quando adormeceu diante da lareira na sala dos professores, que acordou na manhã seguinte para dar aula, deixando seu corpo para trás. Beans falava incessantemente enquanto todos anotavam nomes e datas, acabando por confundir Emerico, o mau, com Urico, o esquisitão. O professor Flitwick, responsável por feitiços, era um bruxo bem pequeno que precisava subir numa pilha de livros para enxergar acima da mesa. No início da primeira aula, pegou a lista de chamada e, quando chegou ao nome de Harry, soltou um gritinho animado e caiu da pilha, desaparecendo de vista. Já a professora Minerva era completamente diferente. Harry estava correto quando pensou que ela não era professora para ser contrariada. Severa e brilhante, ela fez um discurso no exato momento em que se sentaram para a primeira aula. A transfiguração é uma das formas de magia mais sofisticadas e arriscadas que aprenderão em Hogwarts. Qualquer um que faça palhaçadas na minha aula será expulso e não retornará mais. Estão avisados. Então, ela transformou sua mesa num porco e depois de volta em mesa. Todos ficaram bastante impressionados e ansiosos para começar, mas rapidamente perceberam que não transformariam móveis em animais tão cedo. Depois de fazerem anotações elaboradas, receberam um palito de fósforo e começaram a tentar transformá-lo numa agulha. Ao final da aula, apenas Hermione Granger havia conseguido algum progresso com o fósforo. A professora Minerva mostrou para a turma como ele tinha ficado todo prateado e pontiagudo, concedendo um raro sorriso à estudante. A disciplina que todos aguardavam ansiosamente era Defesa contra as Artes das Trevas, mas as aulas de Quirrell se revelaram uma verdadeira decepção. Sua sala exalava um forte odor de alho, que todos diziam ser para afastar um vampiro que ele encontrara na Romênia e temia que viesse atacá-lo a qualquer momento. Seu turbante, ele explicou, havia sido presente de um príncipe africano como agradecimento por tê-lo libertado de um zumbi problemático. Mas os estudantes não tinham muita certeza se acreditavam nessa história. Primeiro, porque quando Seamus Finnegan pediu ansiosamente para Quirrell contar como havia eliminado o zumbi, Quirrell ficou vermelho e começou a falar sobre o clima. Segundo, porque notaram que havia um cheiro estranho ao redor do turbante, e os gêmeos Weasley insistiam que deveria estar repleto de alho também, mantendo Quirrell protegido onde quer que fosse. Harry sentiu-se aliviado ao perceber que não estava muito atrasado em relação ao restante da turma. Muitos estudantes vinham de famílias de pessoas comuns e, assim como ele, não faziam ideia de que eram bruxas e bruxos. Havia tanto conteúdo para aprender que até mesmo pessoas como Rony não estavam tão adiantadas. Sexta-feira foi um dia significativo para Harry e Rony. Finalmente conseguiram encontrar o caminho até o salão principal e tomar café sem se perder nenhuma única vez. "O que teremos hoje?" perguntou Harry a Rony enquanto colocava açúcar no mingau de aveia. "Poções em dobro com o pessoal da Sonserina. Snape é o líder da casa Sonserina. Dizem que sempre favorece os alunos dele. Vamos descobrir se é verdade."
Gostaria que Minerva nos favorecesse também, disse Harry. A professora Minerva era líder da Grifinória, mas isso não a impedira de passar uma enorme quantidade de tarefa no dia anterior. Naquele momento, chegou a correspondência. Harry já estava acostumado com isso, embora tenha levado um susto na primeira manhã, quando centenas de corujas invadiram repentinamente o salão durante o café, circulando as mesas até localizar seus donos e deixar cair cartas e encomendas em seus colos. Edwiges não havia trazido nada para Harry até então. Às vezes aparecia para beliscar sua orelha e comer um pedaço de torrada antes de ir descansar no viveiro com as outras corujas da escola. Nesta manhã, porém, ela voou entre a geleia e o açucareiro e deixou cair um bilhete no prato de Harry. Ele abriu imediatamente. "Caro Harry", dizia numa letra bem irregular. "Sei que tem as tardes de sexta livres, então gostaria de vir tomar uma xícara de chá comigo por volta das 3 horas. Quero saber como foi sua primeira semana. Mande uma resposta pela Edwiges. Hagrid." Harry pegou emprestada a pena de Rony e escreveu no verso do bilhete: "Sim, adoraria. Vejo você mais tarde." E enviou Edwiges novamente. Foi uma sorte que Harry tivesse o convite de Hagrid para se animar, porque a aula de poções acabou sendo a pior experiência que ele vivera até aquele momento. No início do banquete de abertura do ano, Harry teve a sensação de que o professor Snape não gostava dele. Ao final da primeira aula de poções, percebeu que estava enganado. Não era simplesmente que Snape não gostava de Harry. Ele o odiava. A aula de poções acontecia numa das masmorras. Era mais gelado ali do que no restante do castelo, e teria dado arrepios mesmo sem os animais preservados flutuando em recipientes de vidro nas paredes ao redor. Snape, assim como Flitwick, começou a aula fazendo a chamada. E como Flitwick, ele parou no nome de Harry. "Ah, sim", disse em voz baixa, "Harry Potter, nossa nova celebridade." Draco Malfoy e seus companheiros Crabbe e Goyle riram discretamente, escondendo a boca com as mãos. Snape terminou a chamada e encarou a turma. Seus olhos eram negros como os de Hagrid, mas não possuíam o calor dos olhos de Hagrid. Eram gelados e vazios, lembrando túneis obscuros. "Vocês estão aqui para aprender a ciência delicada e a arte precisa da preparação de poções", começou ele. Falava pouco acima de um murmúrio, mas ninguém perdeu uma única palavra. Assim como a professora Minerva, Snape possuía o talento de manter uma classe em silêncio sem qualquer esforço. Como aqui não fazemos movimentos ridículos, muitos de vocês podem imaginar que isto não é magia de verdade. Não espero que realmente compreendam a beleza de um caldeirão borbulhando em fogo brando, com o vapor ondulando, o poder sutil dos líquidos que percorrem as veias humanas e enfeitiçam a mente, enganam os sentidos. Posso ensinar-lhes a engarrafar prestígio, a preparar glórias, até mesmo a impedir a morte, se não forem o grupo de tolos que geralmente me enviam para ensinar. Um silêncio profundo seguiu esse pequeno pronunciamento. Harry e Rony se entreolharam com as sobrancelhas levantadas. Hermione Granger estava sentada bem na beirada da carteira e parecia desesperada para começar a provar que não era uma tola. "Potter", disse Snape repentinamente, "o que eu conseguiria se misturasse raiz de asfódelo em pó com uma infusão de losna? Raiz de quê em pó com infusão do quê?" Harry olhou para Rony, que parecia tão confuso quanto ele. A mão de Hermione disparou para o alto. "Não sei, senhor", respondeu Harry. Os lábios de Snape se contorceram num sorriso de desdém. "Tisk, tisk. A fama aparentemente não é tudo." E ignorou completamente a mão de Hermione. "Vamos tentar novamente, Potter. Onde você procuraria se eu pedisse um bezoar?"
Hermione esticava a mão no ar o mais alto possível, sem se levantar da carteira, mas Harry não tinha a menor noção do que seria um bezoar. Tentou não olhar para Malfoy, Crabbe e Goyle, que tremiam de tanto rir. Não sei, senhor. Pensou que não precisava abrir um livro antes de vir para cá, não foi, Potter? Harry fez um esforço para continuar olhando diretamente para aqueles olhos gélidos. Havia folheado os livros na casa dos Dursley, mas como Snape poderia esperar que ele se lembrasse de tudo que vira em 1000 ervas e fungos mágicos? Snape continuava ignorando a mão trêmula de Hermione. Qual é a diferença, Potter, entre acônito licóctono e acônito lapelo? Ao ouvir isso, Hermione se levantou, com a mão esquerda apontando para o teto da masmorra. Não sei, disse Harry baixinho. Mas acho que Hermione sabe. Por que não pergunta a ela? Alguns garotos riram. Os olhos de Harry encontraram os de Simas, que piscou para ele. Snape, porém, não apreciou. Sente-se, disse asperamente para Hermione. Para sua informação, Potter, Asfódelo e Losna produzem uma poção para dormir tão poderosa que é conhecida como Poção dos Mortos-Vivos. O bezoar é uma pedra retirada do estômago de uma cabra e pode salvá-lo da maioria dos venenos. Quanto aos 2 acônitos, são plantas do mesmo grupo botânico. Então, por que não estão anotando o que estou dizendo? Ouviu-se um barulho súbito de pessoas pegando penas e pergaminhos. E acima desse barulho, a voz de Snape, e vou descontar um ponto da Grifinória pela sua insolência, Potter. As coisas não melhoraram para os alunos da Grifinória no restante da aula de poções. Snape os separou em duplas e ordenou que misturassem uma poção simples para curar furúnculos. Ele caminhava majestosamente com sua longa capa preta, observando-os pesar urtigas secas e triturar presas de serpente, criticando quase todos, exceto Draco, de quem parecia gostar. Havia acabado de dizer a todos para observarem a maneira perfeita com que Draco estava cozinhando as lesmas, quando um assobio agudo e nuvens de fumaça amarela e verde invadiram a masmorra. Neville conseguira derreter o caldeirão de Simas, transformando-o numa massa retorcida, e a poção deles estava se espalhando pelo chão de pedra, fazendo buracos nos sapatos dos garotos. Em segundos, a turma inteira estava em cima dos banquinhos, enquanto Neville, que ficou encharcado de poção quando o caldeirão derreteu, tinha os braços e pernas cobertos de furúnculos vermelhos que o faziam gemer de dor. Garoto idiota! Vociferou Snape, limpando a poção derramada com um movimento de sua varinha. Imagino que tenham adicionado os espinhos de porco-espinho antes de retirar o caldeirão do fogo? Neville choramingou quando os furúnculos começaram a aparecer em seu nariz. Levem-no para a enfermaria, Snape ordenou a Simas. Em seguida, virou-se furioso para Harry e Rony, que estavam trabalhando ao lado de Neville. Você, Potter, por que não o avisou para não adicionar os espinhos? Achou que pareceria melhor se ele errasse, não foi? Mais um ponto que você perdeu para a Grifinória. A injustiça foi tão gritante que Harry abriu a boca para protestar, mas Rony chutou-o por trás do caldeirão. Não insista, sussurrou. Ouvi dizer que Snape pode ser muito desagradável. Quando subiram as escadas para sair da masmorra, 1 hora depois, os pensamentos se agitavam rapidamente na cabeça de Harry. Ele se sentia deprimido. Havia perdido 2 pontos para a Grifinória na primeira semana. Por que Snape o odiava tanto? Anima-se, disse Rony. Snape está sempre tirando pontos de Fred e George. Posso ir com você até a casa de Hagrid? Às 2:55, eles saíram do castelo e atravessaram os jardins. Hagrid morava numa cabana de madeira na borda da Floresta Proibida. Um par de botas estava à porta da casa. Quando Harry bateu, ouviram uma agitação frenética e latidos ferozes. Depois, a voz de Hagrid dizendo: "Para trás, canino, para trás!"
O rosto barbudo de Hagrid apareceu na fresta quando a porta se abriu. "Esperem aí! Para trás, canino!" Ele os fez entrar, lutando para segurar firmemente a coleira de um enorme cão de caça. Havia apenas um cômodo na casa. Presuntos e fazões pendiam do teto. Uma chaleira de cobre fervia no fogão, e num canto havia uma cama enorme coberta com uma colcha de retalhos. "Fiquem à vontade", falou Hagrid, soltando o canino, que pulou imediatamente em cima de Rony e começou a lamber sua orelha. Assim como Hagrid, ficou óbvio que Canino não era tão feroz quanto parecia. "Este é o Rony." Harry apresentou a Hagrid, que foi despejar água fervente num grande bule de chá e arrumar biscoitos num prato. "Mais um Weasley, é?" exclamou Hagrid, vendo as sardas de Rony. "Passei metade da vida expulsando seus irmãos da floresta." Os biscoitos quase quebraram os dentes deles, mas Harry e Rony fingiram gostar e contaram a Hagrid como tinham sido as primeiras aulas. Canino descansou a cabeça no colo de Harry e cobriu suas vestes de baba. Harry e Rony ficaram satisfeitos ao ouvir Hagrid chamar Filch de velho ranzinza. "Quanto àquela gata, Madame Norra, às vezes tenho vontade de apresentar o Canino a ela. Sabe que toda vez que vou até a escola, ela me segue por todos os lugares? Não consigo me livrar da gata. É Filch que a manda fazer isso." Harry contou a Hagrid sobre a aula de Snape. Hagrid, assim como Rony, disse a Harry para não se preocupar, que Snape não gostava de praticamente nenhum aluno. "Mas ele parecia que realmente me odeia." "Besteira! Por que o odiaria?" Mas Harry não conseguiu evitar de pensar que Hagrid desviou o olhar quando disse isso. "Como vai seu irmão Carlinhos?" perguntou Hagrid a Rony. "Eu gostava muito dele. Tinha muita habilidade com animais." Harry se perguntou se Hagrid teria mudado de assunto intencionalmente. Enquanto Rony contava sobre o trabalho de Carlinhos com dragões, Harry pegou um pedaço de papel que estava na mesa sob o protetor de chá. Era uma notícia recortada do Profeta Diário. O caso Gringotts. Prosseguem as investigações sobre a invasão de Gringotts, ocorrida em 31 de julho, que se acredita ter sido trabalho de bruxos e bruxas das trevas desconhecidos. Os duendes de Gringotts insistiram hoje que nada foi levado. O cofre invadido, na realidade, havia sido esvaziado mais cedo naquele dia. "Mas não vamos revelar o que havia dentro, para que ninguém se intrometa se tiver juízo", disse um porta-voz esta tarde. Harry lembrou-se que Rony lhe contara no trem que alguém tentara roubar Gringotts, mas não mencionara a data. "Hagrid!" exclamou Harry. "Aquela invasão de Gringotts aconteceu no dia do meu aniversário. Talvez estivesse acontecendo enquanto estávamos lá." Não havia a menor dúvida desta vez. Hagrid definitivamente evitou encarar Harry. Resmungou algo e ofereceu mais um biscoito a ele. Harry releu a notícia. O cofre invadido na realidade havia sido esvaziado mais cedo naquele dia. Hagrid esvaziara o cofre 713, se é que se podia chamar esvaziar alguém pegar aquele pacotinho sujo. Seria aquilo que os ladrões estavam procurando? Quando Harry e Rony voltaram ao castelo para jantar, tinham os bolsos pesados com os biscoitos que a educação os impedira de recusar. Harry pensou que nenhuma das aulas que assistira até ali tinha lhe dado tanto o que pensar quanto o chá com Hagrid. Será que Hagrid tinha apanhado o pacote bem na hora certa? Onde estava o pacote agora? Será que ele sabia alguma coisa sobre Snape que não queria contar a Harry? E assim termina mais este capítulo repleto de mistérios e descobertas. A vida escolar de Harry está apenas começando e já podemos ver que nem tudo será fácil. O ódio de Snape, os segredos de Hagrid e aquele misterioso pacote de Gringotts. Tudo isso está apenas começando a se desenrolar. O que você achou deste capítulo? Qual foi sua parte favorita?
Conta aqui nos comentários. E não esquece, se está gostando desta jornada, deixa aquele like, compartilha com os amigos que também amam essa história e se inscreve no canal para não perder os próximos capítulos. Nos vemos na próxima aventura. Até logo e que a magia esteja sempre com vocês.